Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre gluteoplastia. A gluteoplastia é um tema que de vez em quando vem à baila. Não se pode dizer que esteja propriamente na moda, porque a moda é muito volátil. Esse conceito é um conceito que varia muito de sociedade para sociedade, de continente para continente, mas não deixa de ser um assunto importante, interessante, e não deixa de ser uma cirurgia, até porque é uma cirurgia das mais feitas em todo o mundo. Em 2019 foi considerada pela Sociedade Americana Internacional de Cirurgia Plástica como uma das cirurgias mais procuradas. Representou cerca de 4% de todas as cirurgias que foram feitas por cirurgiões plásticos. E mais interessante que isso, mais interessante que esse número, é a progressão que houve de 2018 para 2019. Houve um aumento de 38% na procura deste tipo de procedimento. E, portanto, é um assunto que certamente irá ser interessante. A glutoplastia é um termo muito geral que serve para designar várias coisas. Por exemplo, aumentar o tamanho dos glúteos ou levantar, fazer um lifting, por várias maneiras, e que tem então como finalidade ou aumentar as proporções, acentuar os contornos, numa pessoa perfeitamente normal, sem nenhum tipo de doença e sem nenhum tipo de alteração nas proporções do corpo. Pode servir apenas para acentuar os contornos. Pode servir também para fazer um lifting, ou seja, levantar as nádegas, por exemplo, em pessoas que perderam algum peso ou têm alguma flacidez na pele. E serve também para melhorar a proporção entre a cintura e a anca, porque pode ser feita de várias formas. E de que formas é que pode ser feita? Tanto pode ser com recurso a implantes de silicone, como pode ser com recurso a gordura. E cada uma terá as suas vantagens e inconvenientes. É uma cirurgia que é procurada, curiosamente, tanto por homens como por mulheres, ainda que seja realizada mais em mulheres do que em homens, mas existem também alguns homens que procuram este tipo de procedimento para melhorar precisamente a proporção entre o contorno, não é? E o contorno entre a região das nádegas e a região da cintura. Porque ainda que haja diferenças entre o contorno num homem e numa mulher, também é possível melhorar nos homens, que muitas vezes têm um contorno muito mais plano, portanto, muito menos redondo. E, portanto, é uma cirurgia que tanto pode ser feita em homens como em mulheres, praticamente de qualquer idade, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa saudável, sem nenhum problema de saúde, poderá submeter-se a um procedimento deste género. E, portanto, como vos disse, pode ser feito de duas formas, genericamente, ou com recurso a implantes de silicone, ou com recurso à gordura. Os implantes de silicone, de implantes glúteos de silicone, são muito parecidos com os implantes mamários. Portanto, são feitos, quer o seu revestimento externo, quer o seu conteúdo, é feito de silicone. Existem implantes de glúteos de diversos formatos, alguns são redondos, outros são ovais, e também de diversos tamanhos, quer no tamanho, no volume, quer na projeção. Alguns projetam mais, outros projetam menos. E, habitualmente, os implantes de glúteos são colocados através de uma cicatriz que poderá ter cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento e que fica escondida na prega entre as duas nádegas. Portanto, a partir da mesma incisão, isto tem técnicas diferentes, mas normalmente a partir de uma única incisão conseguem-se colocar os implantes tanto à direita como à esquerda. E isso, obviamente, também é uma vantagem porque é uma única cicatriz. Os implantes de glúteos, até há poucos anos atrás, tanto podiam ser colocados logo por baixo da pele ou por baixo do músculo, digamos assim. Sendo que o mais correto é entre o músculo, dentro do próprio músculo nadegueiro. Hoje em dia, a maior parte dos cirurgiões não os coloca debaixo da pele porque mostrou que os vários casos que foram feitos
mostraram que esta técnica debaixo da pele traz muito mais complicações, nomeadamente a possibilidade dos implantes dos glúteos se deslocarem com os movimentos. E, portanto, tem sido um bocado abandonada esta hipótese de colocar os implantes por baixo da pele, portanto, entre a pele e o músculo. E a maior parte dos cirurgiões coloca os implantes dentro do próprio músculo grande nadegueiro. E qual é que é a vantagem? A vantagem é que ele, ao ser colocado dentro do músculo, fica num espaço muito mais restrito e, portanto, não tem a possibilidade de fugir, de se deslocar, nem para os lados, nem para cima, nem para baixo. O que é uma vantagem muito grande, porque a pessoa pode mover-se sem qualquer limitação, pode fazer a sua vida do dia a dia e até fazer exercício físico sem medo de deslocar o implante. Habitualmente esta cirurgia é feita com anestesia geral e podendo até, em alguns casos, ser feita com uma anestesia tipo epidural, ou seja, uma anestesia só da cintura para baixo. Os doentes tanto podem ficar internados durante uma noite, como até eventualmente ter alta no próprio dia. Se bem que ficar internado uma noite numa clínica ou num hospital não é toda uma desvantagem. Há muitas clínicas que publicitam muito a possibilidade de fazer cirurgias e ter alta no próprio dia e dormir para casa. Isso é uma vantagem também, mas ficar numa clínica não é de todo uma desvantagem. Por exemplo, ao ficar num local em que tem um atendimento permanente de um profissional de saúde, sempre que tiver alguma queixa, alguma dor, algum desconforto, tem sempre alguém que o vai ajudar imediatamente. Se por acaso tiver alguma dor, pode ser administrado um medicamento de uma forma que vai atuar muito mais rápida e a pessoa vai sentir muito melhor. Não tem que estar preocupado em ajudar algum familiar em casa que esteja com algum problema e que precisa da sua ajuda e pode dedicar-se inteiramente à sua recuperação. Tenho aqui uma pergunta que eu vou aproveitar para responder já e que é: a manutenção deverá ser feita quanto tempo depois? Ora bem, hoje em dia a maior parte dos implantes de silicone, tanto os implantes mamários como os implantes de glúteos, são feitos com uma tecnologia já suficientemente avançada para que não seja necessário fazer revisões ou manutenções ou substituições só porque o tempo vai passando. Ou seja, se nada acontecer ao implante, se não houver nenhuma ruptura, se não houver nenhum deslocamento ou rotação, se não houver nenhum problema com a doente nem com o implante não tem necessidade de ser substituído. E, portanto, pode permanecer o tempo que a doente quiser. Só haverá necessidade de ser substituído se, por alguma razão, houver algum destes problemas. E, portanto, não há nenhuma manutenção importante a ser feita. O que há, obviamente, é alguns cuidados que já irei explicar. E, portanto, a pessoa pode permanecer uma noite na clínica e isso não é nenhuma desvantagem. Muitas vezes até é uma vantagem. E, habitualmente, no dia seguinte, a pessoa tem alta e vai para casa e faz a sua recuperação em casa. Normalmente, depois de uma cirurgia deste género, uma das recomendações mais importantes é evitar fazer pressão sobre os implantes. Ou seja, nomeadamente estar deitada ou sentada e apoiada em cima dos implantes. E porquê? Para tentar que os tecidos à volta do implante cicatrizem, exatamente da forma como e no sítio em que o implante está, quando acaba a operação. Porque se por acaso a pessoa sai da clínica e vai passar demasiado tempo sentada ou demasiado tempo deitada, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o implante se pode deslocar, pode mover-se ou para os lados, ou para cima ou para baixo, o que vai alterar o resultado da cirurgia. E, portanto, uma das recomendações mais importantes é que as pessoas evitem fazer pressão sobre os implantes, estando sentadas ou deitadas. E durante um período variável, depende de cirurgião para cirurgião, que cada um terá a sua experiência, mas um período médio que andará à volta dos 15 dias. E durante este tempo, como é que a pessoa se pode sentar? Poderá estar sentada, mas apoiada com uma almofada sobre as coxas, de forma a que a zona das nádegas não esteja a fazer muita pressão sobre a cadeira. E poderá eventualmente dormir de barriga para baixo ou deitada de lado,
e se por acaso durante a noite se virar momentaneamente e ficar deitada de barriga para cima, obviamente que isso não irá estragar o resultado da cirurgia. A pessoa só terá que ter o cuidado de voltar outra vez àquela posição de barriga para baixo ou de lado e nada de mais irá acontecer. Depois há outros cuidados que são fundamentais após a cirurgia com implantes dos glúteos, que são a fisioterapia, não é? A reabilitação pós-operatória. Não é só fazer massagens, não é só fazer a drenagem. Olá, boa noite, Ana, e bem-vinda. Eu espero que esteja a gostar e que seja útil esta explicação. Se tiver alguma dúvida, esteja à vontade para colocar imediatamente. E, portanto, para além desta preocupação em não fazer pressão, a outra recomendação muito importante tem a ver com a fisioterapia e com a reabilitação. Não é só fazer massagens, embora a massagem de drenagem linfática seja fundamental para ajudar a desinchar, para ajudar a pele a voltar a ter a sua textura mais habitual, para melhorar também as cicatrizes, uma vez que vão surgir fibroses, não é? Vão surgir zonas em que a pele não tem a mesma elasticidade, isso também tem que ser tratado, mas também para ajudar a pessoa a mais rapidamente voltar à sua rotina do dia-a-dia. E a fisioterapia pós-operatória ou de reabilitação é fundamental. Outra recomendação muito importante tem a ver com a utilização de vestuário compressivo. Normalmente, nas cirurgias plásticas, sejam lipoaspirações ou implantes mamários, é sempre recomendável que haja um determinado tipo de vestuário, seja um sutiã ou seja uma cinta. Neste tipo de cirurgia também, e o que se recomenda é uma espécie de uma cinta calção especial, que precisamente que não vai fazer pressão, ou que vai evitar a pressão precisamente na zona onde estão os implantes. E existem diversas marcas, mas o mais importante é que seja um vestuário que exerça pressão só nas zonas envolventes, que estão à volta, e que não faça pressão diretamente sobre o implante. E normalmente este tipo de calção deve ser utilizado durante aproximadamente um mês. A partir daí a pessoa pode removê-lo e passar a utilizar a roupa que bem entender. E estas são as principais recomendações de uma cirurgia deste género. E, portanto, a cirurgia com implantes glúteos tem algumas vantagens. E quais é que são as vantagens deste tipo de cirurgia? Em primeiro lugar, é que os implantes estão sempre disponíveis. Portanto, independentemente do tamanho que a pessoa quiser, haverá sempre algum tamanho que vai satisfazer essas necessidades. E o tamanho é escolhido de acordo, obviamente, em primeiro lugar, com o tamanho, com a dimensão da própria nádega do doente. Porque há que tirar algumas medidas muito específicas e, a partir daí, calcular o implante que pode servir. Poderá ser um implante mais pequeno do que essas medidas indicam, mas não deverá ser um implante maior, sob pena de alterar a arquitetura e incorrer em maior risco de complicações. Mas, portanto, o tamanho é decidido na consulta, tendo em conta a expectativa do doente, se quer aumentar muito em termos de volume ou se quer aumentar muito em termos de projeção, e também em termos da medida da própria nádega, que normalmente são medidas que o cirurgião faz durante a consulta. Há aqui uma pergunta que também é interessante, que vem no decorrer desta explicação, que é se pode ser feita uma cirurgia híbrida, ou seja, utilizar implantes e gordura. E se, na minha opinião, se aconselha fazer antes ou depois de uma gravidez. Ora bem, pode precisamente ser feita uma cirurgia híbrida, ou seja, para além de utilizar implantes de glúteos, tal como se utilizam implantes mamários, também se pode, na mesma altura, fazer alguma lipoescultura, ou seja, ou lipofilling, existem vários termos para isto, ou seja, utilizar em simultâneo implantes e gordura. E isto tem muitas vantagens que já irei explicar de seguida. Em relação à segunda parte, à segunda pergunta, e era se eu aconselhava fazer antes ou depois de uma gravidez. Tudo depende das suas expectativas, ou seja, tudo depende se pretende engravidar no espaço de um ano ou se pretende engravidar só no espaço de 3 ou 4 ou 5 anos. E se está disposta a esperar esse tempo a fazer a cirurgia. Se estiver na expectativa de engravidar no espaço de um ano, é razoável, ou é mais razoável, na minha opinião, esperar pela gravidez, depois ver quais é que são as alterações que a gravidez vai provocar no seu corpo e, a seguir, fazer a cirurgia. Porquê? Porque, como é óbvio,
com o aumentar de peso durante a gravidez e depois com o retorno ou não ao peso antes da gravidez, podem haver alterações. Pode ficar com um aumento de peso que não consegue recuperar, ou pode recuperar completamente e voltar exatamente ao estado em que estava, ou recuperar completamente e ficar com alguma flacidez da pele. E isso vai alterar, então, o procedimento que necessita. Se a expectativa é engravidar só passado 3 ou 4 anos, daqui a 3 ou 4 anos, então, provavelmente, e como é um assunto que a vai preocupar e no qual vai pensar recorrentemente, se calhar poderá fazer a cirurgia já, antes da gravidez, e depois da gravidez logo se verá o que é que acontece. Pode não ser necessário fazer nada a seguir à gravidez, pode ser necessário fazer alguma coisa, mas é impossível prever o que é que será necessário. Okay? E normalmente esta é a minha opinião para a generalidade das cirurgias. Se a mulher ou o homem, neste caso, se a mulher tem a expectativa de engravidar no espaço de um ano, é mais razoável que espere e que faça a seguir à gravidez. Ok. Aqui um comentário do Fábio, que é um doente que já foi operado e que é um bom exemplo daquilo que a recuperação no pós-operatório, de como a recuperação no pós-operatório e a drenagem linfática é fundamental. Foi um doente que se empenhou bastante e graças a isso me parece que está muito satisfeito com o seu resultado. Boa noite, Fábio, e mais uma vez obrigado pela sua atenção. Depois existem outras formas, para além dos implantes dos glúteos, que estava a explicar. E a outra forma, mais comumente utilizada, é precisamente a lipoescultura, ou seja, utilizar a gordura para aumentar o tamanho dos glúteos. Isto tem muitas vantagens e até pode ser feito em simultâneo com os implantes. Normalmente a gordura tem que ser, obviamente, aspirada da própria pessoa, não pode ser aspirada de outra pessoa. A cirurgia é feita em simultâneo, no mesmo tempo. E depois, a seguir à lipoaspiração, essa gordura é tratada, pode ser lavada ou só decantada para separar a gordura do sangue, que há sempre algum sangue que é também aspirado, e depois essa gordura é injetada na zona que se pretende aumentar. Eu estava há pouco a falar das vantagens do silicone, uma delas é a projeção que se consegue. Com a mesma quantidade de volume, com o mesmo volume de implante de silicone ou de gordura, o implante é capaz de dar uma projeção muito maior, porque a gordura é mais mole, espalha-se um bocadinho mais, enquanto que o implante é muito mais concentrado. Há aqui uma pergunta, para que eu não me esqueça dela, e que tem a ver com a visualização dos resultados. Nós temos um simulador que permite fazer visualizar o resultado. Sim, isso, de facto, também é possível. Portanto, estava a dizer que para o mesmo volume, como o implante é muito mais concentrado e não se espalha, dá muito mais projeção. E essa também é uma das vantagens, para além de, obviamente, estar sempre disponível. A outra vantagem dos implantes de silicone é que são o único recurso possível em mulheres ou homens que são magros e que não têm gordura para transferir para as nádegas. Portanto, estas são as principais vantagens do silicone. Por outro lado, o lipofilling ou a lipoescultura tem como vantagem principal o facto de, nas pessoas que têm gordura disponível, nós podemos utilizar a quantidade que quisermos, a quantidade que desejarmos, podemos injetar a gordura não só no sítio onde também pomos os implantes, porque os implantes de silicone têm que ser postos num sítio muito específico das nádegas, não pode ser num sítio qualquer, não tem que ser se dividirmos mais ou menos a nádega em 4 partes iguais, os implantes têm que ficar colocados na metade de cima e um bocadinho para fora. Enquanto que a gordura pode ser injetada em praticamente os 4 quadrantes. E pode ser injetada então também à volta dos implantes de silicone. E portanto as principais vantagens da gordura são que, em primeiro lugar, nós podemos injetar o volume que nós quisermos. Em segundo lugar, podemos injetá-la tanto na zona dos glúteos como nas zonas envolventes, tanto nas zonas laterais, okay, como nas zonas inferiores. Se bem que, quando injetamos gordura na metade inferior da nádega, corremos o risco, em algumas pessoas, principalmente pessoas com flacidez cutânea, de dar à zona glútea
um aspecto descaído. E, portanto, isto tem que ser feito só naquelas situações em que o resultado será em que a pele tem boa elasticidade e que não irá dar um aspecto caído aos glúteos. Depois, outra vantagem é que, obviamente, estamos a fazer lipoaspiração noutras zonas, nomeadamente na zona que está acima, na zona lombar, e isso vai ajudar a acentuar o contorno da zona lombar, da transição da zona lombar para a zona dos glúteos. Okay? E isso, muitas vezes, só fazendo a lipoaspiração aí já estamos a contribuir para fazer o lifting das nádegas, para dar um aspecto de as nádegas estarem mais levantadas. Quando a seguir vamos injetar gordura nas nádegas, então vamos ter um duplo efeito. E, portanto, muitas vezes a cirurgia, quando é feita desta forma, tem resultados muito melhores do que só injetar a gordura nas nádegas ou só colocar um implante. E estas são as principais vantagens da gordura. Claro que a gordura também tem desvantagens. Como já vimos, para o mesmo volume, quando comparado com o implante, não dá tanta projeção, porque se espalha um bocadinho mais, é mais mole, digamos assim. Depois tem outra desvantagem, que é alguma gordura será sempre reabsorvida. Do total de gordura que se injeta nas nádegas ou noutra zona do corpo, há sempre uma pequena percentagem que vai ser reabsorvida. Portanto, é preciso ter isso em consideração. A outra grande desvantagem, ou quase a principal desvantagem, é que ela tem que estar disponível e, portanto, em pessoas magras não é possível utilizar esta técnica. Mesmo algumas pessoas magras que acham que têm alguma gordurinha, essa gordurinha muitas vezes é insuficiente para dar um bom resultado. Porque na maior parte dos casos, quando se utiliza gordura, é sempre preciso um volume que seja no mínimo cerca de 500 cc's, 500 gramas de gordura por cada lado. Nos implantes já não é bem assim, porque eles têm uma capacidade de fazer a expansão, não é? de dar mais projeção com um volume mais pequeno. Existem implantes de silicone de 200 cc's, 200 centímetros cúbicos, existem outros, por exemplo, de 500 ou 600. Se colocarmos um implante de 200, já conseguimos visualizar algum resultado. Se colocarmos só 200 cc's de gordura numas nádegas, só se elas forem muito pequeninas é que vamos ter algum resultado visível. Na maior parte dos casos, isso 200 é muito pouco. Portanto, terá de ser sempre um valor acima de 500 para se ver alguma diferença. É possível fazer tudo isto ao mesmo tempo. É possível fazer lipoaspiração, colocar implantes nos glúteos e a seguir fazer a lipofilling ou a lipoescultura à volta dos implantes. Tudo isso é possível fazer ao mesmo tempo. E na maior parte dos casos é isso que os cirurgiões recomendam para melhorar, para ter um resultado melhor, mais uniforme. E mais uniforme porquê? Porque, e esta é uma vantagem da gordura, quando se coloca só um implante, principalmente se for uma mulher ou um homem magro, é possível que se note não se nota o implante, mas porque ele fica dentro do músculo, fica protegido, portanto não é como naquelas mulheres muito magras que colocam implantes mamários que se nota uma bola, não é disso que se está a falar, mas o que se nota é que nota-se um pequeno degrau, e este degrau é mais fácil de disfarçar se for feito ou tudo com gordura ou então a técnica híbrida. Pronto, isso também é possível fazer. E em alguns casos também é possível fazer a mamoplastia em simultâneo com estas cirurgias, sendo que é importante explicar à senhora que a recuperação obviamente requer cuidados redobrados. Da mesma forma que não pode dormir da barriga para baixo para não fazer pressão sobre as nádegas, também não vai poder dormir de barriga para baixo, aliás, não pode dormir de barriga para cima para não fazer a pressão sobre as nádegas. E não pode dormir de barriga para baixo, para não fazer pressão sobre os implantes mamários. Portanto, durante algum período vai ter que ter esta ginástica de dormir sempre de lado. Mas é perfeitamente possível fazer esta combinação da cirurgia mamária com a lipoaspiração e com a lipoescultura na zona dos glúteos. Isso é perfeitamente possível. Já estava a falar então das vantagens e das desvantagens da gordura. Portanto, uma das principais desvantagens é que nas mulheres magras não têm gordura, e nos homens não têm gordura, tem que ser com os implantes de silicone. Por outro lado, precisamente nessas pessoas mais magras, os implantes podem provocar então este pequeno degrau, que na melhor das hipóteses é corrigido então com gordura. Por muito pouco que seja, pelo menos com alguma. E portanto vimos que não há nenhuma técnica que seja perfeita.
Todas elas têm vantagens e desvantagens e normalmente é da combinação das duas que surgem os melhores resultados, da combinação da gordura com os implantes, a chamada técnica híbrida. Depois há uma outra desvantagem, algumas desvantagens em relação aos implantes de silicone. Uma delas é que, há aqui um comentário interessante, que é a pessoa terá que dormir de pé, pois de facto quase que só de pé que pode dormir, mas na verdade também pode dormir de lado. Okay? Até alguns cirurgiões plásticos não recomendam que as senhoras, depois de colocarem implantes mamários, durmam de lado. Mas a nossa experiência é que isso não é bem assim e que dormir de lado não é um prejuízo numa cirurgia desse género, portanto não é um impeditivo, nada impede a mulher de dormir de lado após uma cirurgia deste género, ok? Portanto pode ficar descansada que vai poder continuar a dormir deitada, não precisa de dormir em pé. As desvantagens do silicone, as principais, quais é que são? É que o tempo de recuperação é um bocadinho mais longo, porque o implante deve ser colocado dentro do músculo grande nadegueiro. Portanto, existem vários músculos na região nadegueira e eles, um é o maior de todos, normalmente é aquele que quando se contrai esta região é aquele que se sente mais, e é precisamente dentro deste músculo que deve ser colocado o implante. Por várias razões, como já expliquei, a principal é para que ele não se desloque, nem para os lados, nem para cima, nem para baixo, para que fique mais protegido. Okay? Precisamente porque é uma zona de grande atrito e de grande impacto. Todos os dias nos sentamos e nos levantamos dezenas de vezes ou centenas de vezes, porque passamos muito tempo sentados a trabalhar ou a conduzir, e portanto o implante nesta zona sofre um grande traumatismo repetidamente ao longo do dia. Portanto, é importante tê-lo protegido e não tê-lo só por baixo da pele. Esta é uma das principais desvantagens, é o tempo de recuperação ser um bocadinho mais prolongado. E não só na recuperação imediata, mas também na recuperação para o dia-a-dia, para as atividades do dia-a-dia, nomeadamente conduzir, caminhar, mas também fazer ginástica, exercício, nomeadamente caminhar e principalmente correr e saltar e fazer exercícios de impacto e de grande velocidade. Há até quem não recomende colocar implantes em pessoas que têm este tipo de atividade de grande impacto e de alta intensidade, pelo risco que é haver alguma complicação e até alguma diminuição da capacidade para desempenhar este tipo de exercícios, porque o músculo vai ter um implante lá dentro e, obviamente, a sua função não vai ficar, o implante não vai impedir o músculo de funcionar, o que vai é poder limitar, pelo menos transitoriamente, a sua função. Portanto, em algumas pessoas, a técnica dos implantes glúteos deverá ser posta de parte. Portanto, para além da recuperação ser um bocadinho mais longa, para além de haver da possibilidade dele eventualmente rodar, e ao rodar, alterar o contorno, não é? Há este atraso também na recuperação ou na possibilidade de voltar a fazer exercício físico. E também a desvantagem nas pessoas mais magras, se puder notar um ligeiro abaulamento na parte de cima da nádega, na zona onde começa o implante. Em relação à recuperação, há aqui uma outra pergunta interessante e que é a seguinte: a fisioterapia é feita como? Só tinha ouvido falar em drenagem. Ora bem, na maior parte dos casos, aquilo que se recomenda é fazer drenagem, não é? E a drenagem tem dois propósitos. O primeiro é drenar, como o próprio nome indica, ou ajudar a desinchar, e isso faz com que a pessoa se sinta mais confortável, logo de forma imediata. Mal a massagem acaba, a pessoa sente imediatamente um alívio, porque drenou, aqueles tecidos estão tensos e drenaram, a pessoa sente-se mais confortável, mas depois também para melhorar as fibroses. Essa é a principal função da drenagem linfática pós-operatória. Mas a drenagem é uma parte da fisioterapia. A fisioterapia é mais do que isso. Então a fisioterapia, ou a reabilitação pós-operatória, para além de fazer a drenagem, ajuda também a pessoa a recuperar os seus movimentos, não só nas outras partes do corpo que são operadas, não é? Imaginemos que vai colocar uns implantes dos glúteos, há zonas que vão ficar limitadas nos movimentos, como por exemplo toda a zona da cintura e das pernas. Mas há outras zonas que não têm que ficar limitadas. Mas muitas vezes, como passamos muito tempo parados,
ou deitados a descansar, ou sentados num sofá, a recuperar da cirurgia, acabamos por nos esquecer de fazer exercícios com os braços, com os ombros, com o tronco. E, portanto, a reabilitação ajuda não só a manter esses segmentos do corpo ativos, e assim, quando voltar à sua rotina do dia-a-dia, não vai sentir nenhuma interferência, mas também ajuda a fazer alguns exercícios acompanhados que permitem que essa zona que foi operada, mais rapidamente e em segurança, consiga voltar à rotina de caminhar, de fazer higiene pessoal, de se vestir sozinha, de até mais rapidamente de voltar a caminhar sem ajuda e, obviamente, todas as outras coisas que vêm a seguir. Fazer corrida, andar de bicicleta, fazer exercícios. Portanto, a fisioterapia ou a reabilitação pós-operatória é muito importante nesse sentido. Outra pergunta importante tem a ver com a segurança, com o eventual perigo da lipoenxertia, portanto, da transferência de gordura versus os implantes. E outra pergunta que tem a ver com os custos, se é mais vantajoso ou não, qual é que é mais vantajosa, se é colocar implantes, se é colocar gordura. Eu ia começar pela segurança, que é sempre o mais importante, é sempre, na minha opinião, aquilo que é a primeira preocupação de cada cirurgião é a segurança dos seus doentes. E, obviamente, que todas as cirurgias têm riscos, desde as mais simples às mais complexas. Os riscos, obviamente, são estratificados. Há riscos que são tão graves, que não vale a pena sequer pensar em fazer determinado procedimento. E depois há outros riscos que poderão ser acautelados e outros que, podendo acontecer, não são assim tão graves que nós podemos, ou melhor, que o risco deles acontecerem é tão baixo que nós podemos correr o risco, digamos assim, passa a repetição, de fazer a cirurgia. É óbvio que estas cirurgias têm alguns riscos, tanto os implantes como a lipoenxertia. A transferência de gordura para as nádegas é, de facto, uma das cirurgias, dentro da cirurgia plástica, é uma daquelas que teve, no passado, maior número de complicações. E porquê? Só tomar aqui. Teve maior número de complicações e porquê? Porque, até há uns anos atrás, quando se transferia gordura para as nádegas, não havia nenhum consenso, nenhuma regra, nenhum aviso aos cirurgiões para onde é que a gordura poderia ser transferida. Ou seja, havia cirurgiões que injetavam a gordura logo por baixo da pele, havia cirurgiões que injetavam a gordura entre a pele e o músculo, próximo do músculo, havia outros que injetavam a gordura dentro do músculo, havia outros que injetavam a gordura em todos estes níveis de profundidade, desde dentro do músculo até logo por baixo da pele. E aquilo que se verificou, infelizmente, é que aquelas pessoas, aquelas doentes em que era injetada a gordura dentro do músculo, tinham mais complicações. Infelizmente, algumas dessas complicações foram complicações fatais, ou seja, houve algumas pessoas que infelizmente morreram por complicações resultantes da injeção de gordura dentro dos músculos nadegueiros. E porquê? Porque estes músculos são grandes e são atravessados também por artérias que também são relativamente grandes. E o risco aqui estava em introduzir a cânula dentro da artéria ou na proximidade da artéria e, de certa forma, alguma parte dessa gordura, fragmentos muito pequenos, obviamente, entravam em circulação e iam provocar aquilo que se chama uma tromboembolia. E a pessoa morria, não necessariamente na altura da cirurgia, mas dias ou até semanas mais tarde. Existem, obviamente, agora regras. Existem tabelas que permitem calcular este risco, o risco da tromboembolia, antes da cirurgia, e depois existem regras agora para a transferência de gordura para a lipoenxertia. E uma das regras, ou a regra fundamental agora, para evitar este risco da tromboembolia, é que a gordura só pode ser injetada entre o músculo e a pele, ou seja, acima do músculo, fora do músculo. É proibido injetar gordura dentro do músculo. E desta forma conseguiu-se reduzir bastante este risco. Mas não é possível garantir que esse risco não existe. Infelizmente, a lipoaspiração, apesar de ser a cirurgia plástica mais feita em todo o mundo,
não está isenta de riscos e, infelizmente, é aquela que tem a maior probabilidade deste tipo de risco da tromboembolia. E por isso é fundamental que, antes da cirurgia, seja calculado esse risco. Okay? Esse risco calcula-se com uma tabela, consoante a idade do doente, os medicamentos que toma, o seu nível de sedentarismo. Portanto, há vários critérios para calcular o risco de tromboembolia antes da cirurgia. Depois existem medidas que podem ser medidas não farmacológicas, não é? Ou seja, medidas que não têm a ver com medicamentos, que a pessoa pode tomar antes da cirurgia, como, por exemplo, deixar de ser sedentário e passar a ser uma pessoa ativa, deixar de fumar, perder algum peso, interromper alguns medicamentos ou até alguns produtos naturais que podem provocar um aumento do risco de tromboembolia. Depois, durante a cirurgia, também existem algumas medidas e depois existem outras também depois da cirurgia. Se cumprir com todas estas, se o cirurgião calcular o risco, se cumprir com todas estas medidas durante a cirurgia e após a cirurgia, se o doente também cumprir com estas medidas depois da cirurgia, se o doente escolher um médico que esteja devidamente habilitado e treinado e que tenha experiência a fazer este tipo de cirurgia, então o risco, obviamente, é muito mais baixo. E, nesse caso, digamos que a cirurgia é mais segura. Mas dizer ou garantir que não há riscos, isso é impossível. E só um charlatão é que poderia dizer não, isso é uma cirurgia que não tem riscos, não tem problemas nenhum. Tem riscos, mas eles devem ser calculados. Okay? Isso é o mais importante. Portanto, a lipoenxertia ela não é perigosa, só é perigosa se não for bem feita e se for feita na pessoa errada, pela pessoa errada, no momento errado. Okay? Portanto, todos os riscos devem ser calculados. Aqui uma outra pergunta interessante que tem a ver com o peso, não é? Com o peso que a pessoa poderá ter que perder ou não para fazer uma cirurgia deste género. O peso em si, o peso inicial, não é o mais importante. O mais importante tem a ver com a relação entre o peso e a altura. Tanto faz a pessoa ter 85 kg ou ter 70 kg. Qualquer uma destas duas pessoas poderá fazer este tipo de cirurgia, quer com implantes, quer com gordura, desde que a tenha. Porque pode haver uma mulher ou um homem pode ter 85 kg e não ser gordo. Ou pode ter só 70 kg e ser muito gordo. Okay? Portanto, tem a ver com a relação entre a altura e o peso. Normalmente o que é recomendável é que tenham aquilo que se chama um índice de massa corporal, ou seja, a relação entre o peso e a altura esteja muito próximo do normal, ou seja, que não tenha excesso de peso. E porquê? Porque, na generalidade dos casos, as cirurgias plásticas têm melhor resultado quando as pessoas estão próximas do peso ideal, ou, pelo menos, que estejam próximas do peso que querem manter e que conseguem manter para a frente. Ou seja, a mulher ou o homem que quer fazer uma cirurgia deste género pode até ter algum peso a mais, por exemplo, 5 ou 6 ou até 8 kg a mais do que era o peso chamado ideal, mas se por acaso é um peso com que se sente bem, que não lhe faz mal à saúde, com que vive bem e que consegue manter estável, então essa pessoa não precisa de perder muito mais peso para fazer uma cirurgia deste género. Se obviamente tiver mais 10 ou mais 15 kg do que o peso ideal, aí a situação já é diferente. Okay? Portanto, não há uma necessidade, não é obrigatório perder peso para fazer este tipo de cirurgia, até porque se perder muito peso, depois não tem gordura para se fazer o aumento dos glúteos. E isto até leva a outra questão importante, que é a quantidade de gordura necessária. Há pessoas que poderão ter que fazer esta cirurgia 2 vezes, ou seja, a proporção entre a cintura e a anca não é a mesma no continente asiático, no continente europeu, não é a mesma no continente, na América do Norte, não é a mesma na América do Sul e não é a mesma no continente africano. Portanto, consoante a sociedade em que a mulher se insere, esta proporção vai alterando e, portanto, a necessidade de aumentar a zona dos glúteos para satisfazer essa expectativa da mulher ou do homem varia de pessoa para pessoa. E, portanto, há pessoas que, se quiserem aumentar muito o tamanho dos glúteos e não tiverem gordura para isso, vão ter que fazer a cirurgia 2 vezes. Primeiro fazem a primeira vez e depois, passado alguns meses, vão ter que aumentar outra vez o peso para voltarem a ter alguma gordura que possa ser lipoaspirada e depois voltar a ser transferida para os glúteos. Okay? Isto não é tão infrequente
como se possa pensar. Ou seja, há muitas pessoas a quem que têm que fazer precisamente desta maneira, fazer 2 vezes. Resumindo, a lipoenxertia é mais segura que os implantes? Não é verdade. Não se pode dizer que haja uma que seja mais segura. Cada uma tem vantagens e desvantagens e é preciso analisar as expectativas do doente, saber exatamente o que é que quer, avaliar o corpo, saber se tem ou não tem gordura para ser transferida, avaliar os fatores de risco que tem para fazer uma lipoaspiração. Porque a pessoa poderá querer fazer um aumento dos glúteos com gordura e ter alguns fatores de risco que contraindicam, por exemplo, a lipoaspiração. E nesse caso, a única forma é fazer com implantes de silicone. Mas não se pode dizer que a lipoenxertia seja mais segura. Na verdade, não é um tema muito fácil de explicar aqui em 10 minutos. Portanto, há muitos fatores de risco e, como quase todas as situações, apesar de ser um chavão, é preciso analisar caso a caso. Okay? Não se pode dizer que a lipoenxertia seja mais segura que os implantes, nem vice-versa. Portanto, já vimos que cada uma tem vantagens e desvantagens, já vimos a recuperação quando a cirurgia é feita com implantes. Quando a cirurgia é feita com gordura, com a transferência de gordura, chama-se lipoenxertia, chama-se lipofilling, chama-se lipoescultura. Os cuidados são muito semelhantes na recuperação, nomeadamente não fazer peso sobre a zona que foi operada, fazer a fisioterapia, a reabilitação pós-operatória, fazer a drenagem linfática, usar um vestuário compressivo, tudo isto é semelhante. E depois há coisas específicas da lipoaspiração, que é fazer tudo isto também na zona de onde foi removida a gordura. A grande vantagem de fazer uma grande vantagem de fazer com gordura, com a transferência de gordura, é que nós vamos conseguir tratar outras zonas, por exemplo, aspirar gordura, por exemplo, da barriga, dos braços, das coxas, das costas e desta forma melhorar também o corpo de uma forma mais global e depois transferir esta gordura toda para as nádegas. Para além destas técnicas de gordura, de implantes ou de técnica híbrida, que junta as duas, existem ainda outras formas de aumentar os glúteos. E normalmente essas formas são, em vez de utilizar gordura, em vez de injetar gordura, é injetar outros materiais. Tanto pode ser, por exemplo, ácido hialurónico ou outros produtos. Eu apenas faço estas 3 técnicas, a gordura, os implantes ou a técnica mista, e não faço outras técnicas porque, na minha opinião e na minha experiência, obviamente, existem cirurgiões que são muito experientes com outras técnicas e que eventualmente têm até resultados muito bons, mas na minha experiência e na minha opinião, estas são as formas mais seguras e portanto eu não realizo aumento de glúteos nem com ácido hialurónico, nem com outro produto qualquer, para além da gordura. Portanto, vimos os cuidados. Normalmente, depois de uma cirurgia destas, os tempos de recuperação, seja com implantes ou seja com gordura, são mais ou menos semelhantes. Aquilo que se recomenda é durante um período de cerca de 2 semanas que quer o homem, quer a mulher, evitem fazer pressão, portanto, evitar estar sentado muito tempo em cima da zona das nádegas, dos glúteos, mas pode e deve iniciar a marcha, portanto, caminhar logo no dia a seguir à cirurgia, e isso é também uma das formas de evitar algumas complicações, nomeadamente a tromboembolia. Pode caminhar, deve fazer a sua higiene pessoal também, sozinho, e não estar o dia todo deitado numa cama, mas levantar-se de manhã, ir até à cozinha tomar o pequeno almoço, dar um passeio à volta de casa de 10, 15 minutos lentamente, e deve repeti-lo talvez à tarde ou antes de se deitar. Tudo isto ajuda mais rapidamente a voltar à rotina do dia-a-dia. É possível que após estas 2 ou 3 semanas já consiga conduzir sem nenhum prejuízo para a cirurgia, para o resultado da cirurgia. Normalmente as consultas são feitas passado uma semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses. E isto tem a ver com a avaliação das cicatrizes. Normalmente passado 12 meses ou passado 1 ano é para avaliar o resultado final. E a consulta aos 3 e aos 6 meses tem a ver com
a necessidade de avaliar o aspecto das cicatrizes. Só que responder a uma outra pergunta, que é se o ácido hialurónico também só tem duração de 2 anos e os implantes não têm. Essa é uma das vantagens também. O ácido hialurónico que se injeta nesse tipo de cirurgia é diferente daquele que se injeta na cara, obviamente, e o volume também não tem comparação possível. A duração é muito inferior e também é muito inferior à duração da gordura. Não só é inferior à duração dos implantes, que duram, se não houver nenhum problema, para sempre, mas também é muito inferior à duração da gordura, porque a gordura que for injetada vai ser, digamos assim, integrada, não é? Vão crescer vasos sanguíneos à volta dessa gordura e ela vai passar a fazer parte do corpo novamente. E, portanto, tirando a pequena parte da gordura que é reabsorvida, a restante fica para sempre. E, portanto, essa é uma grande vantagem. Obviamente, as pessoas que trabalham sentadas não vão poder fazê-lo durante um período pelo menos de 2 semanas. Okay? Terão que trabalhar de pé. E ao final de uma semana, portanto, poderá ir trabalhar de pé, mas também não convém que esteja o dia todo de pé, como é óbvio, não é? Portanto, poderá trabalhar durante 1 ou 2 horas, mas depois terá que descansar, sentar-se um bocado ou deitar-se e durante sei lá, 1 hora, meia hora, 1 hora e depois poderá voltar outra vez a estar de pé a trabalhar, porque estando muito tempo de pé parada a trabalhar fica demasiada, mas por outro lado também se tiver muito tempo a mexer-se de um lado para o outro, existe o risco de alguma rotação do implante ou até de alguma gordura se espalhar, não ficar exatamente no sítio onde é injetada, ok? Essa é a principal desvantagem. Portanto, não convém que a cirurgia seja planeada de forma a que tenha tempo para recuperar a seguir. E esse é um critério muito importante para fazer a cirurgia. Não só escolher um médico que tenha experiência e que treino e experiência em fazer essa cirurgia e que esteja habilitado para ela. Não chega só saber fazer muito bem e fazer muitas vezes, é preciso que tenha autorização para a fazer. Okay? E em Portugal, a única cirurgia, ou pelo menos a Ordem dos Médicos, tem uma norma que indica que os únicos médicos que estão habilitados ou autorizados a fazer lipoaspirações são os cirurgiões plásticos. Não há dúvida nenhuma sobre essa norma. Mas isso, obviamente, não é suficiente, não é? Portanto, é obrigatório, mas não chega. É preciso que o médico também tenha experiência e treino nessa área para fazer qualquer que seja o procedimento. Depois, o outro requisito importante para que haja o maior nível possível de segurança é escolher instalações adequadas. É importante que escolha uma clínica ou um hospital privado que tenha instalações de bloco operatório que estejam certificadas, que tenha eventualmente até um recobro anestésico, ou seja, um espaço onde a pessoa vai recuperar algumas horas logo após a operação e que tenha um internamento, ou seja, uma enfermaria, uma cama onde a pessoa pode descansar, quer queira, ou quer precise, quer não precise. Porque se há cirurgias em que a pessoa pode fazer a cirurgia e passado 1 ou 2 horas ir para casa, há outras em que é importante descansar, fazer uma recuperação mais prolongada e eventualmente até passar uma noite. E portanto é importante, é fundamental saber se a clínica tem estes requisitos todos. O terceiro requisito, imprescindível, é planeá-la em termos de tempo, para uma altura em que não tenha que estar preocupada com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa, que não tenha que estar preocupada em levar os filhos à escola, preparar as refeições, ou com o trabalho. Porque é importante não estar preocupada em se só tenho 1 semana ou 2 semanas para recuperar, tenho que me pôr rapidamente bem, porque o meu patrão está à minha espera. Okay? É fundamental planear bem isso só depois de uma conversa com o seu cirurgião e ouvir a opinião dele em relação ao tempo médio de recuperação. Aqui um cumprimento não só para a Maria Pinto Alves, obviamente, que, além de uma espectadora atenta, também tem colocado aqui perguntas interessantes, e aproveitava para dar aqui um cumprimento ao meu colega e amigo, Dr. José Carlos Neves, que, para além de ser um excelente cirurgião, também é um excelente homem. E portanto, em termos de gluteoplastia, penso que cobrimos aqui uma área muito vasta daquilo que é importante saber, ou seja, vimos quem é que pode fazer, tanto homens como mulheres, a partir dos 18 anos. Vimos que
pode ser feita que serve para várias coisas, não só para acentuar os contornos das nádegas, da região glútea, naquelas pessoas que não têm nenhum problema, ou seja, que não perderam peso, que não têm flacidez, serve apenas para acentuar os contornos, e vimos que isso pode ser feito de acordo com as expectativas dos doentes, e que isso varia de sociedade para sociedade. Há sociedades em que é esteticamente aceitável e esteticamente agradável ou bonito ter um contorno muito exagerado, muito grande, uma proporção muito grande entre a anca e a cintura, e vimos que noutros contextos isso não existe. Vimos que que pode ser feito de diversas formas, quer com gordura do próprio doente, quer com implantes de silicone, quer utilizando uma técnica mista, e também com outros tipos de produtos, mas que eu não realizo. Vimos as vantagens das várias técnicas, vimos como é que pode ser feita a recuperação. Tivemos também aqui a oportunidade de esclarecer algumas perguntas, o que é sempre ótimo, torna sempre muito mais interessante estes vídeos. Mais uma vez, muitos cumprimentos a todos os ouvintes. Agradeço a vossa atenção. Se tiverem alguma dúvida sobre este tema ou sobre outros temas de cirurgia plástica, sabem que podem consultar a nossa página da internet em www.rcplastica.pt, onde vão encontrar muita informação sobre este tema, sobre outros, não só informação escrita, mas também na forma de vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção e até um dia destes.